Salve, salve galera tricolor, eu sou o Luiz, esse é o canal Pra Sempre Fluminense. Aqui o bate-papo é de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos para a resenha. Esse vídeo vai falar sobre Renato Gaúcho, sobre Felipe Melo e sobre as possibilidades do Fluminense em busca de uma vaga para a Libertadores da América. Então vai deixando seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais amigos tricolores, para que eles possam vir aqui conhecer o canal Pra Sempre Fluminense. Dá essa força aqui para o seu amigo tricolor. Vamos lá. Renato Gaúcho, não é surpresa para ninguém, deixou o comando técnico do nosso rival da Gávea e está disponível no mercado. A diretoria do Fluminense não admite oficialmente, mas as notícias que vêm lá de dentro é que o Fluminense pensa sim em um treinador mais experiente para comandar o time em 2022, ano que o Fluminense vai disputar mais uma Libertadores da América. E vários nomes foram especulados na imprensa e o Renato acabou entrando nessa lista. Algumas páginas de torcedores do Fluminense fizeram enquete aí, ao longo desses dias, dizendo se você quer que o Renato Gaúcho volte ao Fluminense, aí foto e vídeo da época que ele treinou o Fluminense. A última passagem dele foi em 2014, mas a bem verdade é que, na minha opinião, dificilmente o Renato Gaúcho volta para o Fluminense. Primeiro, porque não é o perfil dessa diretoria. A diretoria não tem um perfil igual a esse. E segundo, pelo salário, né? Eu não sei quanto ele ganhava lá no Flamengo, mas no Grêmio ele chegou a ganhar 1.300.000 por mês. Um salário totalmente incompatível com a realidade financeira do Fluminense. A única coisa boa que eu vejo nessa história é se realmente há lá dentro interesse em trazer o Renato Gaúcho, pelo menos a diretoria está pensando grande, né? Eu já tinha falado isso em vídeos anteriores, que a diretoria precisa voltar a pensar grande. Né? Esse ano, né? Nós quase contratamos o Daniel Alves, que realmente deixaria o Fluminense num nível bem acima, porque o Daniel Alves é um jogador conhecido mundialmente, super campeão, e é interessante o Fluminense ter pelo menos esse pensamento em ser grande. Agora também não pode sair contratando a torta direito e esquecer da parte financeira. Né? O Fluminense é um clube que não tem uma boa saúde financeira, então é bom a gente pensar direitinho para não sofrer lá embaixo. Eu particularmente não gosto do Renato Gaúcho, acho ele um treinador super valorizado. Ele foi campeão no Fluminense pela Copa do Brasil e depois levou anos para conquistar um título de novo lá no Grêmio. Foi campeão em 2007 no Fluminense, foi conquistar um título relevante lá no Grêmio em 2017, né? Ou seja, 10 anos depois. E é um treinador que não trabalha a parte tática. Ele depende muito dos seus jogadores, né? Depende muito daquele jogador que tá inspirado, que decide, aquele jogador decidido, porque taticamente a gente não vê muita coisa no trabalho do Renato. Né? Mas como ele ganhou títulos no Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores, e começou a jogar um futebol um pouco mais técnico, um pouco mais. Assim, ele é um treinador que bota o time para o ataque. Né? Ele valoriza o ataque e a defesa fica meio exposta. Né? Mas quando você mantém a bola lá na defesa, no ataque, você sofre menos. E é um time que busca o gol o tempo todo. E aí faz um gol, faz dois, faz três. Dá a falsa impressão que é um timaço bem treinado. Não é. Né? Não é bem treinado, não. A gente viu aí no nosso rival, quando tinha um time titular, todos os jogadores voando, o time estava bem. Quando os jogadores começaram a ter problema de contusão, de convocação, ele começou a perder titular e aí teve que trabalhar mais a parte tática, você viu o que aconteceu. Então, eu acho que o Renato é até um bom treinador, muito mais treinador que o Marcão, mas na minha opinião não é o treinador pro Fluminense ainda não. Mas não sei, né? A gente não sabe, de repente, né? De repente, né? O que pode acontecer, né? Sei lá, surgir uma proposta, ele vingando menos, mais treinador que o Marcão ele é. Mas eu não acho que vale a pena investir um caminhão de dinheiro no Renato Gaúcho, não, né? Bom, pelo menos é a minha opinião, né? Vamos ver o que a diretoria vai decidir em relação a isso, tá? Felipe Melo. Felipe Melo está acabando o contrato no Palmeiras. Né? A nova presidenta do Palmeiras, né? A Leila, admite que não vai renovar o contrato com ele e ele já está dando aí declarações de que pode sair do Palmeiras. O Internacional sondou
E agora surgiu, não sei porquê, mas surgiu essa ideia dele ir pro Fluminense. Eu acho muito difícil. O Felipe Melo não é o perfil dessa diretoria. É um jogador que tem um salário muito alto. Assim, ele é um jogador vencedor, né? Um jogador que ganha 2 Libertadores em 2 anos. Já, no Palmeiras ele foi campeão da Libertadores 2 vezes, foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, então é um jogador com muito currículo. Tecnicamente, eu até acho ele um bom jogador, não é um jogador ruim, não. O problema é o pacote, salário muito alto e jogador que é que é uma bomba relógio, né? Ele pode explodir a qualquer momento. Um jogador que em certos momentos é muito violento, leva muito cartão, arruma muita confusão. Eu não acho um pacote legal, não, né? Mas no caso do Daniel Alves, também é um jogador que eleva um pouco, né, o nível do Fluminense, né? É um jogador vencedor e é bom ter jogadores vencedores no elenco, né? Mas eu acho difícil ele vir pelo salário, também tem uma certa identificação com o nosso rival, ele surgiu lá e eu não sei se ele ia querer vir, não. Tá? Mas vamos aguardar. Por enquanto é só especulação, ninguém na diretoria admitiu o contato com o Felipe Melo, mas eu também, assim como o Renato Gaúcho, eu também não queria Felipe Melo no Fluminense, não. Mas não sou eu que decido, né? Quem decide é a diretoria, né? Vamos ver, né? E para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre as possibilidades do Fluminense na Libertadores, né? Ontem nós tivemos 2 jogos, tivemos Flamengo 2, Ceará 1, Cuiabá 1, Palmeiras 3. E também tivemos América 3, Chapecoense 0. A vitória do América é mais um time que colou ali no Fluminense. A América agora está com 49 pontos, está em oitavo, está na faixa de classificação para a Libertadores, está a 2 pontos da gente. Tem que se preocupar um pouquinho com a América, sim. Né? O Bragantino perdeu e foi bom para a gente, porque o Bragantino está a 2 pontos e o Fluminense. O Bragantino está até o sexto lugar, garante vaga direta. O sétimo e o oitavo vão para a pré-Libertadores. O Fluminense está em sétimo. Mas está a 2 pontos do Bragantino. O Bragantino tem 2 jogos difíceis. Eu já olhei aqui na tabela. O Bragantino pega o Atlético Mineiro e pega o Internacional. Né? O Atlético joga na próxima quinta-feira contra o Bahia. Se ele ganhar do Bahia, lá em Salvador, ele é campeão. Então ele não vai depender desse jogo do Bragantino. Agora, se ele não ganha do Bahia, ele vai ter que depender de uma vitória sobre o Bragantino para ser campeão. Né? Mas, de qualquer maneira, é um jogo encardido para o Bragantino. E o Internacional, última rodada, é confronto direto. Ajuda a gente também, inclusive. Né? E o Internacional saiu da faixa de classificação para a Libertadores, como eu falei, vai até o oitavo. O Inter está em nono, então o Inter vai precisar vencer o Bragantino para, pelo menos, pensar em Libertadores. Então vai ser um confronto muito interessante para a gente. Fluminense, ele precisa de uma vitória nos 2 jogos para garantir pelo menos a pré-Libertadores, garantir pelo menos o oitavo lugar. E se ele ganhar os 2 jogos, ele pode chegar à fase de grupos. Então, os resultados de ontem foram muito interessantes. A derrota do Bragantino foi interessante, a derrota do Ceará foi interessante, porque se o Ceará ganha, o Ceará ultrapassa a gente cai para o oitavo. Mas eu acho que se nós temos totais condições de ganhar do Bahia, ganhar da Chapecoense, e eu acho que o Bragantino vai dar uma derrapada aí contra Galo e contra Inter, eu acho que dá para chegar. Né? Então aí precisamos vencer, né? Precisamos fazer nossa parte. O Fluminense tem condições totais de ganhar do Bahia lá e da Chapecoense aqui. Como eu falei no vídeo de ontem, né, a possibilidade, o Barcão pensa em tirar o Caio Paulista do time. Né? E é interessante isso, porque ele não vem bem, o Fluminense precisa de um jogador, de todo mundo bem nessa fase final. São 2 jogos, 2 decisões, o time precisa jogar, precisa ganhar essas partidas. E agora, como essa semana inteira, foi ótimo. Uma semana inteira de trabalho é ótimo, é perfeito. Né? Qual é o técnico que tem? Tem time jogando aí 3 jogos por semana. Então tem que aproveitar. O próprio Bahia. Bahia jogou segunda, vai jogar quinta-feira para pegar a gente no domingo. O Bahia vai chegar bem desgastado. A gente tem que aproveitar todas as armas que a gente puder usar para aproveitar nesse momento é válido. Então o Bahia vai estar bem cansado, bem desgastado, até porque ele está jogando, ele está na zona de rebaixamento. Então, além da parte física, tem a parte psicológica.
E a gente tem que aproveitar bastante esse momento do time baiano para tentar uma vitória, que seria de 1-0, mas seria importantíssima essa vitória e seria muito, muito interessante o Fluminense brigar, mesmo pela vitória, brigar pela fase de grupos, porque disputar para a Libertadores, que a gente viu nesse ano, o Grêmio foi eliminado, já viu São Paulo eliminado, o Corinthians eliminado, então se a gente puder entrar na Libertadores, na fase de grupo, é bem melhor. É melhor correr menos risco, né? Vamos ver o que o Marcão vai fazer ao longo dessa semana para levar a campo, domingo às 4 da tarde, lá em Salvador, o melhor time possível, com a melhor tática possível para vencer esse jogo, que não vai ser nem um pouco fácil. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tá? Eu peço mais uma vez que deixe o like nesse vídeo para o YouTube, recomendar para mais pessoas, para mais amigos tricolores conhecerem o canal que está começando. Então dá uma força, deixa aí a sua inscrição, clica no sininho para receber as notificações e sempre que eu puder eu vou estar aqui trazendo notícias e informações sobre o nosso tricolor de coração, tá legal? Um grande abraço e saudações tricolores.